Todo cardápio de sobremesa sempre tem que ter as novidades e as opções chocolatudas. Só que tem uma coisa que nunca pode faltar, que são os clássicos. E é isso que eu vou te ensinar hoje numa taça gelada de abacaxi com coco, que é sucesso garantido em qualquer época do ano. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia, aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade, clicando aqui no sininho e já deixa seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa desse vídeo vai estar disponível para você aqui na descrição. Para isso é só você clicar nessa setinha que tem aqui no canto do lado do título do vídeo, que o box de informações ficará disponível para você. Vou começar então aqui pelo recheio de abacaxi. Na panela eu vou colocar o abacaxi picado, tô usando abacaxi pérola e eu não tô usando o miolo, porque o miolo desse abacaxi estava muito durinho. Então eu acabei descartando ele e só tô usando mesmo a polpa em cubinhos. E aqui eu vou colocar o açúcar, tô usando cristal, mas pode ser refinado também. Eu tô usando uma porcentagem de 10% de açúcar em relação à quantidade de fruta que eu tô usando. Na descrição eu vou deixar certinho pra vocês o peso que eu tô usando, mas eu tô passando essa medida em porcentagem porque pode ser que haja variação aí de acordo com o tamanho da fruta que você for utilizar. Vou cozinhá-lo aqui em fogo médio mesmo. Aqui ele vai começar a soltar água, não há necessidade de acrescentar mais água, tá? Vou cozinhá-lo até essa água deixá-lo bem macio e ela secar totalmente. Aqui o abacaxi já secou, ele tá bem macio, bem molinho, então agora eu já consigo dar andamento na receita. Vou colocar a água em temperatura ambiente mesmo, um sachê de gelatina sabor abacaxi. E eu tô usando essa marca aqui, mas você pode usar a marca da sua preferência. E aqui eu vou mexendo até essa gelatina se dissolver. E aqui não precisa deixar muito tempo, tá? Só o suficiente mesmo assim que você perceber que já não tem mais grãozinho de gelatina. E aí já tá na hora de acrescentar o leite condensado. O creme de leite, eu tô usando de caixinha mesmo, convencional, e o meu fogo continua ligado, tá? Mexo tudo até ficar bem homogêneo. Já vou desligar aqui o fogo, só misturar aqui para ele terminar de ficar bem lisinho, bem cremoso. E aqui eu já vou transferir ele para um outro recipiente e aguardar ele esfriar e ele ficar um pouquinho mais cremoso, porque do jeito que ele tá aqui, ainda tudo muito líquido, eu não consigo fazer a montagem da minha taça, senão a massa acaba absorvendo demais o líquido aqui do recheio. E no recipiente que eu colocar essa mistura, eu coloco um plástico em contato com ele também, porque como tem a gelatina, ele acaba formando a película. E aqui para a montagem da minha sobremesa eu vou precisar de uma taça acrílica. Essa taça aqui é a menor que tem disponível dessas embalagens, né, para sobremesa. Essa daqui ela tem a capacidade de 1,250 litros. Vou usar também a massa branca de baunilha aqui do canal, massa branca versátil, que eu já ensinei em outros vídeos, vou deixar linkado nos cards. Aqui eu deixei um disco inteiro para colocar na parte de cima da taça, para ficar bem certinho. E esses pedaços menores, esses retalhos, né, de massa, eu vou usar no fundo. Calda simples para molhar a massa, calda de leite condensado e água. Uma parte de leite condensado e a outra parte igual de água. Aqui eu não vou usar muita calda na massa do bolo, porque o meu recheio já é bem molhado, ele mesmo também já dá umidade na massa. E aqui está o meu recheio, que já está frio, porém ele não está gelado. Então quando ele ficar gelado, ele vai ficar um pouquinho mais consistente. Não tão consistente, tão firme, mas ele fica um pouquinho mais do que ele tá aqui agora. Mas já é possível fazer a montagem da minha sobremesa sem que aquele excesso de calda, né, super líquida, absorva tanto na massa do bolo. Aqui na montagem eu vou colocar um pouco do meu creme de abacaxi no fundo. Vou colocando a massa aqui na lateral, bem apertadinho. Vou molhar, só que um pouquinho menos do que um bolo festivo. Mais recheio de abacaxi.
Mesmo que no recheio leve a gelatina, aqui ele não vai ficar duro nem com aquela textura borrachuda que geralmente é uma característica aí de preparos que leva a gelatina. Pelo contrário, ele fica bem leve, bem suave, o que é mais gostoso, mais agradável em sobremesas na taça. Se você não quer usar a água e a gelatina, quer ficar ali só com o leite condensado, o creme de leite e o abacaxi, no final das contas você vai ter um brigadeiro de abacaxi. E aí vai acabar ficando uma textura um pouco mais pesada, mais pastosa, que é característica de brigadeiro, e vai totalmente contrário do que é uma sobremesa na taça, que é sempre algo mais leve, mais suave. E agora, antes de decorar o topo, eu vou voltar na geladeira para ela ficar mais consistente, mais firme, e eu vou proteger com plástico filme. E aqui para fazer a fita de coco eu vou precisar da polpa do coco fresco mesmo, tá? Não tem problema se ficar essa parte marrom, eu particularmente acho até que fica mais bonito, dá um destaque na fita do coco. Aqui na hora que foi tirar a polpa, ele até saiu demais, gostaria que tivesse ficado todo marrom, mas não tem problema. E com o auxílio de um descascador de legumes, aquele utensílio que você tiver, não necessariamente essa marca, esse modelo. É só passar aqui na lateral da polpa, que aí já vai tirando as lascas. Aqui eu vou preparar as lascas do coco, então na panela eu vou colocar a fita do coco, vou colocar o açúcar. O açúcar também eu sempre uso a mesma proporção que eu for usar de coco, eu uso de açúcar. Aqui eu tô usando cristal, mas pode ser o refinado também. E a água, que é suficiente até cobrir as fitas de coco, não tem uma quantidade exata. Agora eu vou cozinhar essas fitas de coco até essa calda de água com açúcar ficar num ponto de fio. Ela vai ficar um pouco mais grossa e a fita de coco vai ficar mais maleável, ela vai ficar cozida e mais molinha. Aqui já chegou no ponto que eu quero, ó, ele tava quase secando, só tem um pouquinho de calda. E se eu jogo ela da colher, ela cai em fio. Se você quiser controlar mais ou menos pela temperatura, é entre 110 a 115 graus, tá? E aqui vocês percebem que ela tá bem molinha, e ela já começa até a ficar meio translúcida. Então tá bem maleável, já consigo decorar a minha sobremesa. Nem vou tirar ela dessa panelinha não, vou manter ela aqui mesmo, porque eu já vou utilizar. Essa fita de coco precisa ser feita no momento que você vai decorar a sua sobremesa. Se você fizer ela com antecedência, de um dia para o outro, e manter ela ali guardada na geladeira, como ela tá numa calda de água com açúcar, essa calda vai endurecer, não vai cristalizar, lógico, mas ela vai ficar um pouco mais pegajosa e a sua fita de coco vai ficar toda uma grudada na outra, vai ficar um pouquinho mais durinha porque estava gelada, e assim você não vai ter tanta maleabilidade ali na hora de decorá-la. Então eu recomendo que você faça na mesma hora que você for utilizar. Se você for deixar guardada, você vai precisar voltá-la no fogo com um pouquinho mais de água e açúcar para fazer não todo o processo porque a fita de coco já está cozida, mas para ela amolecer novamente. E agora que a minha sobremesa, o creme de abacaxi já está mais consistente, já está bem geladinho, agora eu vou colocando as fitas de coco, apertando levemente, né, afundando um pouquinho para que elas fiquem mais durinhas, mais em pezinho. Agora, uma outra opção também para usar essa fita de coco, sem que seja dessa forma que eu fiz, você pode usar ela na versão de coco queimado, os chips de coco seco. Do jeito que você ralou ali, tirou a lasquinha do coco, coloca numa assadeira tudo aberto, não precisa nem estar untado, nem com manteiga desmoldante ou papel manteiga, nem nada. Direto na assadeira, toda espalhada. Se quiser polvilhar um pouquinho de açúcar, levar no forno mais ou menos 15 minutinhos para ela ficar bem sequinha, você desliga o forno, aliás, e aí deixa ali mais uns 10, 15 minutos, pode ir mexendo até que ela fique totalmente seca e crocante. O importante, seja ela nessa versão seca ou cozida na água com açúcar, como eu fiz, tanto faz, mas não pode usar a lasca de coco crua, totalmente natural, porque ela azeda rapidamente de um dia para o outro. O peso final dessa sobremesa foi de 1,3 kg, já descontando o peso da taça. E aí ela rende aproximadamente 8 porções dessas que eu mostrei, dessa colherada um pouco maior. E a validade dela é de 4 dias na geladeira. Congelar você até pode, mas eu não recomendo. Em sobremesas, cremes que vão gelatina, eles acabam formando uns cristais de gelo que não ficam legais no descongelamento.
E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aproveita e coloca aqui nos comentários uma sugestão de sobremesa que você quer aprender na versão da taça ou da travessa que eu trago aqui nos próximos vídeos. A gente se encontra aqui no canal toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau!